Meus queridos, sobre o primeiro mártir da igreja, sobre perseguições, perseguição velada, perseguição lá na igreja primitiva, perseguição nos dias atuais, países que perseguem cristãos e neste sentido de perseguição, em termos conceituais, em termos práticos, o que falar? É sobre isso e muito mais que a lição desta semana vai nos trazer. Lição esta que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Eu sou o presbítero Gastone e estamos com vocês para comentar um pouquinho da lição de número 11 do nosso quarto trimestre 2023. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, EBD que é da nossa IEADALP. Fico muito feliz de poder receber este convite para comentar com os irmãos a lição de número 11 e já quero agradecer ao nosso superintendente, o pastor Renato Torres, e ao nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, por essa oportunidade de comentar com os irmãos algumas coisinhas que a gente pode ver aqui na lição de número 11 desse quarto trimestre, lição essa que aparece aí na sua tela, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Já tivemos muitas lições, já falamos sobre o conceito de missões, já falamos sobre o conceito de transculturalidade, falamos sobre a missão transcultural no Antigo Testamento, no Novo Testamento, falamos de compromisso, falamos de responsabilidades, falamos de muitas coisas sobre missões. E aí, na lição passada, tivemos a oportunidade de comentar sobre a janela 1040 e agora vamos trabalhar com o título Missões e a Igreja Perseguida, tá bom? O nosso comentarista, pastor Wagner Gabi, ele traz um esboço excelente nessa lição e queremos já colocar para os irmãos que o texto áureo da nossa lição encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui no texto áureo a gente já encontra a generalização. Todos que quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Né? A verdade prática de nossa lição, ela nos diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Então a gente vai trazer um pouco aí da experiência dos irmãos perseguidos. A lição foca praticamente na perseguição sofrida por Estevão, a igreja que naquele momento precisou ganhar os campos fora de Jerusalém, também em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, foi preciso a igreja se expandir, e aí, é claro, cumprir-se o que o Senhor Jesus já tinha predito. Não é? Então, depois de revestido, não só Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E aí, nós temos na leitura bíblica diária, o nosso devocional diário, e que vai alimentando a nossa alma para a lição propriamente dita, no decorrer da semana, nós temos alguns textos que nos chamam a atenção. Tá? Então, começamos com o texto da segunda-feira, a marca do sofrimento de um cristão perseguido. Tá bom? Eu estou com a lição física, a lição ampliada, e estou com a lição também via aplicativo da nossa casa publicadora. E o bom da lição por aplicativo é que na hora que a gente está comentando os versículos, basta só colocar o cursor em cima do texto
dá 2 cliques que aparece aqui para a gente rapidinho, a gente consegue ganhar tempo, tá bom? Nesse sentido, eu trago para os irmãos algumas situações aqui que aparecem em algumas bíblias de estudo, para poder corroborar com algumas falas que a gente tem aqui nessa lição. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 11 a 13, logo para a nossa meditação, fala da marca do sofrimento de um cristão perseguido. E justamente nos traz um texto em que Paulo escreve para os coríntios, para os irmãos que estavam em Corinto. Até a presente hora sofremos fome e sede e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Já faltou o dedo na mão para contar aqui as situações. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado ao ser como lixo deste mundo e como escória de todos. É só um pouquinho do que Paulo estava colocando ali para os irmãos de Corinto, do que ele e os irmãos que estavam anunciando Jesus estavam passando, estavam sofrendo. Então, o nosso texto tem como mote aqui Estevão, mas nós vamos ampliar para os irmãos da igreja primitiva o quanto era sofredor anunciar a palavra de Deus. O bom é que o próprio Jesus, ele tinha anunciado para Saulo, que agora na versão grega de seu nome, Paulo, estava ciente de quanto iria sofrer. Não foi pego de surpresa. Então os irmãos podem voltar aí, se for o caso, Atos 9, versículo de número 15 e 16, é um texto muito marcante aí de Atos 9, na conversão de Saulo. Atos 9, versículo de número 15, disse-lhe, pois, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E isso dito lá para Ananias. E continuou, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Jesus fez questão de trazer isso à tona para que Paulo não fosse pego de surpresa. E, é claro, depois disso, ele já chega lá em Damasco. Lá em Damasco já sofre atentado. Depois, e vocês podem continuar, caso queiram, apesar que o texto de Atos 13 vai ser explorado na próxima semana. Então, é claro que quando vocês forem explorar Atos 13, vai precisar resgatar um pouquinho Atos 9, Atos 11, para poder, de fato, explorar Atos 13. Mas você pode, sim, já trazer algumas informações em que ele, lá em Damasco, não é aceito, é perseguido. Em seguida, também disputa com os helênicos e também sofre ameaça e perseguição de morte. Então, vocês podem trazer essas situações sobre o Saulo também, depois conhecido como Paulo. Mas que a perseguição ela foi destemida na vida dos nossos irmãos na igreja primitiva. Então, além disso, nós temos aí nessa leitura diária outros textos que podem trazer para nós uma compreensão enorme de perseguição. Desde a terça, quarta, quinta, sexta, mas eu vou ficar com a leitura da segunda e a leitura do sábado, de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 22 a 28. Essa leitura, para mim, ela é marcante. Isso faz com que eu reflita nas diversas vezes que alguma situação na congregação, por onde a gente tem passado, no dia a dia, no trabalho, em casa, nos leva a uma situação de estar chateado ou de incompreendido. Mas quando nós olhamos para esse texto, para o que Paulo passou pela obra do Mestre,
Eu, particularmente, entendo que eu preciso melhorar muito mais no meu viver para sofrer por Cristo Jesus. Então, temos aqui Saulo comentando, já na sua segunda carta aos Coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. E outras coisas. Somos todos iguais. Agora, tem algumas coisinhas que eu passei mais do que eles. Vamos lá. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Lembram que Saulo, ele quando vai para Damasco, capítulo 9 de Atos, ele está à disposição do Sinédrio. Mas uma vez que ele abdica daquelas crenças empunhadas pelo Sinédrio e passa a pregar o nome de Jesus, e diz lá em Atos também que ele se esforçava mais do que os outros para anunciar Jesus como Salvador, ele perde esse apoio e esse amparo do Sinédrio. E aí, para continuar fazendo missões, ele precisou trabalhar. E nós trabalhamos há poucas semanas ele como fazedor de tendas, né? Então, em trabalhos também, muito mais. Em açoites, mais do que eles. E aí, trabalhamos também na situação da igreja de Filipos a ajudar Paulo na sua missão. A igreja de Filipe foi que pôde contemplar em Atos 16 os açoites que ele levou juntamente com Silas. Então vocês poderão aí já trabalhar isso também. É só uma preocupação, porque eu ainda vou chegar nos objetivos da gente não trabalhar muitas ramificações para não atingir os objetivos. Então é melhor trazer considerações e aí explorar debates que se estendam ao longo da semana e que os irmãos possam continuar, mas manter o foco nos objetivos, tá bom? Mas é claro que os irmãos poderão sim trazer à tona essas situações. Então, onde ele foi açoitado, onde foi feito o naufrágio, vocês podem trazer sim essas situações. Em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em várias viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos, deixa eu pegar aqui, em perigos entre os falsos, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, passando por tudo isso, ainda havia a preocupação, o cuidado, o zelo para com as igrejas. E aí, como eu disse para vocês, às vezes a gente olha uma cara feia de um, olha a cara feia do outro e não consegue compreender o sofrer pelo evangelho de certas pessoas que querem mordomia, que querem status, que querem isso, que querem aquilo, mas levar a palavra do Senhor, esses não querem. E aí a lição vem justamente para trazer para a gente uma reflexão sobre os irmãos que estão passando por perseguições e muitas vezes nós não atentamos para isso. E aí o comentarista, ele traz como leitura bíblica em classe, como mote para podermos trabalhar essa lição, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versos 8, 9, 13, 14 e depois 8, de 1 a 4. Então a gente vai ver aqui, basicamente, Estevão como protagonista, mas Saulo aparece também no verso 1 de Atos 8 e, é claro, né, o personagem principal, que é sempre Jesus na lição, tá bom? Temos aqui no primeiro tópico da lição, a igreja nasceu em um contexto perseguido, tá?
nesse contexto de perseguição, dá uma ênfase aqui a Atos 6, mas a perseguição, ela já vem desde que Jesus entra em Jerusalém, João capítulo 12, né? Aquela semana lá, Jesus entra em Jerusalém, aí já começa ali, tá? E a perseguição, ela enfatiza, e aqui no contexto da lição, que fala sobre a igreja, ela é inaugurada na perseguição, no contexto da perseguição, ela nasce, Atos 2. E aí, esse contexto de perseguição vai falar justamente da igreja que não pode ficar simplesmente em Jerusalém, porque se ficar é exterminada. E aí ela acaba expandindo-se. E um dos episódios que traz à tona essa expansão é o episódio aqui da morte de Estevão. Né? Estevão, ele precisa debater algumas situações porque é trazido à tona a situação de que ele anda falando coisas erradas e blasfêmias. E nessa situação de blasfêmias, ele vai defender. E no seu discurso, acaba falando com alguns irmãos. Permitam-me, antes de fecharmos este bloco, trazer a seguinte informação para os irmãos. Em Atos 6 e 9, ele vai trabalhar, está aqui no nossa leitura diária, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, o doutor Estevão estava ali disputando com muitos que faziam parte já em diversas sinagogas. E, levantada a calúnia, ele precisava fazer o rebate. Traz à tona aqui a chamada Sinagoga dos Libertos. Nós temos pelo menos 3 posicionamentos sobre essa Sinagoga dos Libertos. Eu gosto mais do posicionamento da Bíblia de Estudo do Expositor, em que traz para a gente a seguinte informação. Essa Sinagoga dos Libertinos fala de judeus que haviam sido tomados como escravos e, em algum momento, foram libertos. Né? Então, escravos lá em Roma. E, depois de libertos, ficaram em Jerusalém e tinham acesso a uma sinagoga e foi chamado de Sinagoga Libertina ou dos Libertos, justamente daqueles judeus que haviam sido escravizados e depois foram libertos por ordem do Império Romano. Tá bom? Então é a principal teoria aceita, mas nós temos outras ainda sobre esse sentido. E, é claro, né, as outras sinagogas aí que vão aparecendo, porque precisou que o nosso doutor Estevão, diácono da igreja, precisasse fazer os esclarecimentos necessários. Nesse primeiro tópico, aí o nosso comentarista subdivide perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, a igreja foi dispersada, né? E aí haja perseguição, então o povo sai para não ser morto, mas por onde sai anunciando Jesus. A perseguição cristã é uma realidade. Sobre esse terceiro subtópico e segundos e terceiros tópicos, nós vamos abordar no próximo bloco desta lição. Meus queridos, de volta ao segundo bloco, a gente vai retomar do terceiro tópico do primeiro tópico, terceiro subtópico, não é? Que é a perseguição cristã é uma realidade, e abordar aqui os segundo e terceiros tópicos da nossa lição e, é claro, fazer uma conclusão. Mas eu gostaria de convidar vocês para explorar as informações que o nosso comentarista ele cita, tá bom? Então, tanto no início da introdução quanto nesse terceiro subtópico do primeiro tópico,
A Perseguição Cristã à Realidade, ele cita aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo e que precisam desse olhar nosso para as orações, para o acompanhamento, para a responsabilidade com a ordem de Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu trago para vocês a seguinte informação aqui, ó. Então, nós temos aqui o site Portas Abertas, o site em que é citado por nosso comentarista. Nesse site, os irmãos terão várias informações, tá bom? Então, só aqui na lista mundial, os irmãos terão o mapa 2023, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse aqui, mas vocês também têm os países da lista, países em observação, os destaques, entendendo tanto a lista quanto a perseguição, as tendências, violências, e podem fazer o download dessas informações, tá bom? Então, graças a Deus, temos aí alguns irmãos que procuram trazer para nós essas informações, tá bom? Depois vocês conhecem aqui o site, mas aproveitando que é sugestão do nosso pastor e da nossa casa publicadora, a gente vai explorar, tá bom? Então aqui nós temos no Brasil, fronteira nossa, Colômbia. Então, ainda aqui, ó, pertinho do Brasil, Nicarágua. Quando os irmãos buscam informações da Nicarágua, aí a gente até pensa que é contradição. Como é que nós temos um país que é quase 100% de cristãos e tem perseguição lá? Mas aí os irmãos viram, tanto ano passado, ainda permanece, padres, freiras, pastores sendo perseguidos ano passado. Tá? Então, a gente tem a Nicarágua, México e aqui, ó, nessa ilhazinha, Cuba. Tá? Boa parte aqui dos países que promovem perseguição são países comunistas. Não é? O irmão Gastone vai falar sobre política? Hoje não. Vai falar sobre esquerda? Hoje não. Mas fique claro que nós temos uma coincidência muito grande nos países comunistas com a perseguição ao evangelho. Então, como se faz lá no Instagram, né? A imagem já fala por si, faz os comentários de acordo com a imagem. Então, você pode fazer aí também. E aí, nós temos do outro lado do nosso, aqui, ó, do outro lado, nós temos continente africano. Dentro desse continente africano, na legenda aqui que a gente tem, países com extrema perseguição e severa perseguição. Né? Aqui, ó, a gente vai encontrando alguns países, Mauritânia, Argélia. E nesse bloco aqui, né, a gente encontra a Nigéria. Faz um tempinho já que eu peguei muitos testemunhos na Nigéria, não só de mortes, mas também de escapes. Né? Então a Nigéria é um dos países de perseguição severa. E aqui a gente vai descendo, ó, vai descendo, Congo, e chega Moçambique. Os irmãos da IEADALP devem conhecer um pouquinho sobre Moçambique, não é? Porque nós temos um presbítero lá fazendo missão. Não é? O nosso presbítero Miltinho, a quem nós já trazemos aqui saudações, que Deus continue lhe abençoando a obra que tem feito aqui nesse país. Então, Moçambique também é um país de perseguição a cristãos. Não é? Então, é um cuidado tremendo. E dentro dessas perseguições, nós temos aqui as de extrema perseguição. Somália, Sudão, ó, e as informações, tá, que aparecem. Ó,
Cada um que vocês clicarem, vai aparecer essas informações aqui. Tá? Deixa eu fechar e voltar lá. Afeganistão. Clicou, as informações aparecem. Tá bom? Aparecem. E, é claro, o tipo de perseguição que é sofrido. Nós temos do outro lado aqui, ó, China. Opa! Coreia do Norte. Top 1. Está na nossa lição. Como, ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, mas quando olharem para o site, vocês vão perceber a escala de perseguição de 1 a 50, dos 50 países mais perseguidos. Quem é que está no top 1? Coreia do Norte. Tá? Quando a gente busca informações, é dito que é permitido a religiosidade, a religião, mas é controlada pelo Estado. Então, aqui a gente tem essas informações e vou clicar. Que informação que aparece? Nacionalismo religioso, paranoia ditatorial, opressão do clã, hostilidade etno-religiosa. Tá? Então, vocês, quando clicarem aqui foi a Índia, né? Perdão, deixa eu voltar aqui para a Coreia. Agora, tá bom? Ó, a forma lá do governo? Ditadura. Que ditadura? Comunista. Tá? E aqui as informações colocadas pelo site, né? Portas Abertas, tá bom? Então essas informações estão disponíveis para os irmãos e dentro ainda das sugestões aqui da lição da Escola Bíblica Dominical, a gente tem ainda 2 sites, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para informar para os irmãos. É justamente o Voz dos Mártires, tá? Voz dos Mártires, e o outro é o do Sename, tá? Da nossa CGADB. E aqui a gente tem algumas informações da Secretaria Nacional de Missões, que aí convido os irmãos a estarem visitando esses sites e tendo aí as informações sobre missões, tá bom? Então a gente encerra aqui essa parte desse bloco com a questão da utilização aqui da internet e eu volto para a gente fechar as nossas lições, tá bom? Aguardem aí o próximo bloco. Bem, queridos, voltando aqui ao nosso último bloco, ou fechando a segunda parte do segundo bloco, ou terceiro bloco, como assim os irmãos preferirem, tá bom? Então, a perseguição cristã é uma realidade, isso é fato, tá? A sinopse do primeiro ponto diz que a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Bom, trabalhando aqui Atos dos Apóstolos, mostra que foi uma realidade. A gente precisa trazer dados sobre como a perseguição ocorre nos dias de hoje para dizer que é uma realidade. E aí foi justamente o que nós fizemos, trazendo as informações do site Portas Abertas, para que os irmãos entendessem que existe sim perseguição. E no Brasil? Eu também tenho algumas informações, a gente não vai trazer aqui a plenitude dessas informações, porque o tempo não permite. Mas nós tivemos aí vereadores entrando em igrejas, nós tivemos prefeitos no período aí da pandemia que se utilizaram para fechar as congregações. É interessante que no período da pandemia só se pegava Covid nas igrejas, mas em qualquer outro ambiente não houve uma política para o transporte público, não houve política para trazer de fato situações que a gente não conseguisse distinguir entre perseguição ou não.
né? Mas tivemos aí situações em que, de fato, houve um trabalhar para fechar muitas congregações. Trazendo isso, né, para situação, a perseguição cristã na atualidade. Então, a gente já trabalhou aí que muitas igrejas são perseguidas, muitos irmãos são perseguidos e que, infelizmente, como diz aqui o nosso comentarista, infelizmente, muitos lugares o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto. Tá? No Brasil, é possível que os irmãos lembrem, nós tivemos aí em determinados movimentos pessoas que satirizaram com o evangelho, pegaram um crucifixo e colocaram em suas partes íntimas, desfilaram com um Jesus totalmente travestido, utilizaram-se de símbolos cristãos para trazer a sua forma pejorativa. Então, assim, nós tivemos diversos casos e nós temos ainda. Né? Aqui em Pernambuco, tivemos situações em cidades aqui próximas nossa da capital. Então, assim, são várias situações em que, para essas pessoas, não há perseguição, mas nós sabemos que há. Né? Então, é preciso que a igreja compreenda que existe perseguição, compreenda que o nosso direito de culto, o direito de anunciar Jesus, ele nem sempre é obedecido. Aqui o nosso comentarista ele cita no tópico 2, o artigo 5º, inciso 6 da Constituição brasileira, o nosso direito que nós temos garantido pela Constituição Federal, e a expressão que o autor coloca como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. E aqui ele cita Atos 22, 25 a 29, ele foi preciso ele ser dito, não foi preciso ser dito. Né? Olha, eu sou romano, eu tenho direito à lei romana, eu tenho direito ao que o cidadão romano tem direito. Né? Então, a gente precisa ter essas compreensões, tá bom? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas em 2021 tive uma situação como gestor de escola de proibir que um menino usasse o banheiro das meninas. E isso foi repercussão nacional. Né? E a repercussão não foi em si pelo ato de proibição, mas porque eu, membro das Assembleias de Deus, presbítero da igreja, assumia essa função. E foi colocado para a mídia como pastor. Né? Então, pastor da Assembleia de Deus proíbe. Então, foi uma situação bem difícil na época. Né? E que nós nem temos legislação que defina homofobia, transfobia, mas que o STF fez um ajuste com a lei de racismo. Né? Essas questões jurídicas a gente não está aqui para comentar, mas para dizer o seguinte, que cristãos, eles acabam sendo perseguidos pela sua fé. Não tem para onde. Né? E quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais nós vamos percebendo que isso vai acontecer. Mas eu não estou dizendo isso para vocês ficarem tristes, não. Pelo contrário, não é? Porque se na hora que a gente comenta a perseguição às igrejas vem, a gente for ficar triste, então vai ser só tristeza daqui para frente. Não é? Mas não, tá bom? Nós precisamos ficar alegres, pois a palavra de Deus, ela já nos garante isso. Não é? Em Mateus, capítulo de número 5, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus já nos alertou
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Versículo de número 11. Então, fique feliz quando for perseguido. Na verdade, na hora a gente não até nem lembra deste texto. A gente fica um pouquinho ressentido, porque isso comigo, eu estou falando de Jesus, estou trazendo Jesus para o povo. Paulo, em Atos 16, né, expulsa um demônio. Rapaz, eu estou trazendo Jesus, expulso o demônio e sou hostilizado. Pois é, mas fica feliz, porque o próprio Jesus já nos fala isso em Mateus 5,11. E ele usa o termo bem-aventurado. Fique mais do que feliz. Bom? Terceiro e último tópico, não dá para gente comentar tanto, embora o tópico 2, no subtópico 2, vai falar sobre a Coreia do Norte, e aí os irmãos poderão aproveitar dentro dessa Coreia do Norte, trazer várias informações, trazer também o contraponto, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, trazer um pouco também sobre o pastor Po Yong-chul, tá, na Coreia do Sul, então a igreja da Coreia, e fazer, né, esses contrapontos, tá bom? De forma que compreenda-se que nós precisamos orar, e é claro, né, à medida que entendemos a necessidade de avançar no Evangelho, de pedir a Deus que envie missionários. Né? Por quê? Porque é justamente o que o Senhor Jesus manda e é a característica principal que vai nos dar o arrebatamento da igreja, quando o Evangelho for anunciado a todos. Né? Por fim, como ajudar a igreja perseguida? Então, primeiro passo, né? A gente tem feito isso ao longo desse trimestre. Essa é a 11ª lição. Já tivemos 10 lições, trabalhando desde os conceitos, trazendo para os irmãos aí sobre missões. Eu até aproveito, eu fiz uma dinâmicazinha nas congregações que passei, você pode passar. A nossa IEDALP tem 10 frentes de trabalhos aí missionários, né? E você pode aproveitar na sua igreja, na congregação que você faz parte, e fazer isso, né? Associar o local de missão e o missionário. Tá? Aqui, como a gente tem 10 frentes missionárias, eu pedi nas congregações que me associassem apenas 5. Local de missão e o missionário. Por incrível que pareça, nós tivemos muita dificuldade dos irmãos conseguirem associar apenas 50% dos países aí, das frentes missionárias que a gente tem missionários, tá bom? Boa parte aí fez menção do pastor Edinaldo Xavier e boa parte fez menção do pastor Robson Lucena, mas que por vezes aí foi preciso dar uma ajudinha, citando o país, citando às vezes o nome do missionário, né? E os 2 últimos que foram enviados são os que não são tão lembrados, mas que a nossa igreja precisa, primeiro, conhecer a gravidade da situação. Então a gente está fazendo isso estudando, mas além de conhecer, o que a gente precisa? Orar pela igreja perseguida. Além de conhecer, além de orar, o que a gente precisa? É a parte mais difícil. Se envolver com a causa da igreja perseguida. E é justamente isso, meu querido professor, que eu rogo aos irmãos, que façam um trabalho aí na vossa escola bíblica dominical, façam um trabalho que envolva o departamento de missões, que envolva o departamento de evangelismo e que todos nós juntos possamos compreender a natureza da perseguição e a necessidade de orarmos e trabalharmos para esses irmãos que estão sendo perseguidos e, é claro, o evangelho possa chegar e avançar muito mais. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica
dominical. Deus abençoe. Até o próximo momento, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.